Então, Atos no capítulo 9, versículos 15 e 16. Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa porção da palavra aqui está fazendo menção no tempo em que então o Saulo, converteu-se ao Senhor. Quando ele indo ali a caminho de Damasco, justamente para poder ainda afligir ainda mais alguns discípulos do Senhor Jesus, como já era prática dele, perseguir a igreja, achando que estava fazendo um favor a Deus. Então Jesus cruza o caminho dele e ele então tem uma visão ali de uma luz muito forte que aparece para ele. Então ele cai por terra e ele ouve uma voz que pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele, tremendo e atônito, como diz para nós aqui o versículo 6, ele pergunta àquela voz: que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? E então o Senhor Jesus lhe responde: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, depois disso aqui, o Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, ele ficou sem enxergar por 3 dias, ele não via. Então ele estava orando em dado momento, e numa visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava onde ele estava e impunha sobre ele as mãos. E também vem então Deus a esse profeta Ananias, e também numa visão diz a ele o seguinte: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E esse Ananias, quando viu isso do Senhor, ele não demorou para dizer o seguinte. Ele disse assim: Senhor, acerca desse eu ouvi que ele tem feito muitos males entre os teus santos lá em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o seu nome. E quando Jesus ouviu isso, ele responde então a Ananias: olha, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vamos falar aqui, a verdade, obviamente, mas olha só. Se tem uma coisa que foi abundante no ministério de Paulo, depois desse dia em diante até sua morte, foram problemas, lutas, e realmente um homem que padeceu pelo nome de Jesus Cristo. Foi ou não foi? Quantas vezes aqui o apóstolo Paulo, dizendo, inclusive aos irmãos de Corinto: olha, eu já fui perseguido, eu já passei perigo entre irmãos, de ladrões, eu já passei fome, frio, já fui açoitado. Quer dizer, ele teve uma vida realmente difícil por amor a Deus e por fazer a vontade de Deus, que até então, durante um tempo de sua vida, ele achava que perseguindo os que invocavam o nome de Jesus Cristo, estavam indo contra Deus. Mas quando então Jesus mostra a ele que ele era o próprio Deus, e que ele, perseguindo então os cristãos, estavam perseguindo ao Senhor Jesus, e ele então se converte, dali até o seu final ele teve uma vida de luta, mas olha, ele foi até o fim. Por isso que ele vai chegar, ele vai dizer lá no final, ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu cheguei até o fim,
né? Ele fala isso para Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, ele fala assim: olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então você vê que esse homem, ele teve uma vida realmente nos moldes que Jesus tinha dito que ele teria. Jesus escolheu ele para levar ele diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E também para mostrar para ele o quanto que ele devia padecer pelo nome de Jesus. E Paulo sabia fazer isso. Ele fez isso. Ele correu a sua carreira. E vamos falar a verdade, nós sabemos sofrer por Jesus Cristo? Você consegue responder isso aí para você agora? Você, eu, nós conseguimos sofrer por amor a Jesus? Nós conseguiríamos passar por tantas situações que esse homem passou? Muitos, fazendo a mesma coisa, morreram no meio do caminho, né? Ao fio da espada, nas perseguições, entregues a leões, mas ele prosseguiu, ele foi adiante, vendo muita gente morrendo por fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, mas havia uma sentença sobre a vida dele, porque Jesus já havia dito: olha, ele vai ver, eu estou levantando ele para que ele realmente vá adiante dos gentios, diante dos judeus, vá diante de Israel, vá diante dos reis, e eu quero que ele aprenda, eu quero mostrar para ele o quanto importa ele padecer pelo meu nome. Nós hoje, meus irmãos, nós não sabemos isso. Quantos anos talvez nós temos já de igreja, confessando a fé em Jesus, mas nós não sabemos sofrer por Jesus, né? Não sabemos. Um problema hoje particular da vida da gente, quantas vezes nos aflige ao ponto de nos tirar da igreja. Um problema nosso, não é verdade? Agora aqui, uma pessoa que teve uma vida de lutas e prosseguiu, ainda teve, né, a honra de chegar no fim e dizer assim: olha, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu cheguei até o fim, eu corri a carreira, eu combati o bom combate, e olha, eu guardei a fé. Quantos de nós, meus irmãos, agora nesse exato momento não sabem onde está a fé, né? Se alguém perguntar: escuta, onde está a sua fé? Onde você pôs? Você não sei. Porque eu ontem era uma pessoa de fé, hoje eu estou jogado, hoje eu estou desesperado. É como se eu nunca tivesse tido conhecimento de Deus, mas eu já tive. Então o sofrimento, nós não sabemos conviver com ele. Mas quando a gente entende que está sobre a nossa vida um poder de Deus, o Deus grande, o Deus forte, né? Que com certeza, como a Bíblia nos mostra, levou grandes ícones da palavra de Deus, estiveram nos desertos da vida, todos foram levados até por Deus ao próprio deserto, para serem não destruídos, mas forjados, foram construídos no deserto, não destruídos. Porque o deserto absorve o incrédulo, mas o crente fiel, ele é construído no deserto. Então, muitas vezes o sofrimento, ele está gerando em nós um caráter cada vez mais semelhante ao caráter do próprio Cristo. E é isso que Deus espera de nós. Então, é claro que eu não estou pregando aqui nem a Bíblia, o autoflagelo, né? Então vamos pegar lá chicote, vamos pegar lá gilete, né? E vamos fazer a obra na nossa vida. Não estou falando nada disso. Mas você tem passado uma luta, as aflições estão sobre a tua vida, elas não são frutos de algum erro da tua parte, algum pecado, alguma inconsequência. Então, fique firme e permaneça na presença de Deus, porque você está sendo preparado para dias de glória. Você está sendo preparado para permanecer ainda mais na face dessa terra, testemunhando da existência de Deus. Nós precisamos aprender a padecer pelo nome do Senhor Jesus.
Nós padecemos muitas vezes porque temos atitudes de ímpio. Nós padecemos muitas vezes porque somos incrédulos. Nós padecemos muitas vezes porque somos desobedientes, mas não queremos padecer pelo nome de Jesus Cristo. E isso nós precisamos aprender. Isso faz parte do caminhar com Deus, porque o mundo, ele não gosta de nós. O mundo não me aprova. Por quê? Porque eu desaprovo o mundo. O mundo não quer nada comigo, a não ser com a minha carne, né? Obviamente, me oferecendo várias escapadelas para que eu possa sair da presença de Deus. Então, nós não somos dignos. Aliás, o mundo não é digno dos que são da fé. É o que a Bíblia nos ensina lá em Hebreus, no capítulo 11. Então, meu irmão, permaneça firme. Você tem padecido por afronta só porque você confessa o nome de Jesus? Fique firme. Você tem padecido, passando até dificuldades, porque você então resolveu dar ouvidos à voz de Deus? Fique firme. Porque você, com certeza, é parte do grupo de valentes, homens e mulheres, que permanecem com Deus, no caminho de Deus, na presença de Deus, enfrentando feras, leões, homens maus, inferno, enfim, mas tem, com certeza, um galardão enorme e a coroa da glória já está preparada. Então vamos permanecer e orar ao Senhor, que nós possamos ser melhorados nesse aspecto, para que a gente possa aprender a padecer pelo nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que exatamente aquilo que nós acabamos de ouvir, que nós tenhamos, ó Deus, essa capacidade, essa hombridade, essa coragem, essa determinação de sermos, ó Deus, teus seguidores, teus filhos, teus servos, que permanecem, ó Deus, na tua presença em todo o tempo. Nós queremos, ó Deus, avançar a cada dia, independente das circunstâncias ou situações que têm vindo contra a nossa vida. Sejam elas, ó Deus, de natureza psicológica, seja elas, Senhor, de natureza econômica, financeira, seja elas, Senhor, de perseguições ou a má interpretação da nossa própria pessoa no coração de alguém, mas em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que possamos permanecer com a fé que temos recebido do Senhor e a qual também temos, ó Deus, buscado a cada dia aumentá-la para que possamos ver sinais maiores ainda do que temos visto. E também, ó Deus, para que possamos cumprir a nossa carreira que nos está proposta. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos, nos dá a força necessária para atravessar o dia de hoje. Nos dá, Deus, a ferramenta para usarmos nas lutas e nas dificuldades desse dia de hoje. Nos livra de todos os males, nos abençoa. Coloca, Senhor, em nossos corações a verdade capaz e necessária de gerar as libertações que nós tanto precisamos para vencer e continuar a nossa jornada, o nosso caminho, até aquele grande dia em que então deixaremos esse tabernáculo, deixaremos esta terra, este tempo presente, para estar contigo então, Senhor, eternamente. É o que nós oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.